Fala aí, gente verde, aqui é o Marcelo Azidias, esse é o canal Jardim da Marli e vejam que mesa linda eu preparei para vocês. E aqui temos algumas cristatas e o seu congênere não cristatado. Olhando assim por cima, temos a impressão de que todos são cactos, mas nem todos são. Aqui temos o dedo de moça, né? Lindo, tão conhecido. O cacto cérebro, lindo, maravilhoso. E, enfim, aqui temos o rabo de gato cristata, ele não cristatado, são cactos também. Esses dois aqui não são cactos, são eufórbias. E as eufórbias, algumas, né, são muito parecidas com cactos, mas não é tão difícil diferenciá-la. A eufórbia, ela tem um látex quando se corta. Quando você corta o caule, tem um látex branco, às vezes transparente, mas a maioria é branco. E o espinho é diferente. Olha só, ele forma esse duplo chifrinho aí, e às vezes não forma chifre, mas o espinho sai direto do caule. E o cacto forma essas areolas, de onde nascem os espinhos, que eu posso explicar numa outra aula o que são essas areolas e o que eram antes de se transformar nisso, né? A evolução dos cactos. Mas enfim, isso é uma outra aula. Então essa é a forma de se diferenciar as eufórbias das cactáceas, né? As eufórbias que parecem cactos. Tem eufórbias que não parecem cactos, a gente não confunde. Aqui temos os cereus, né? Cristata também, eles costumam chamar de rabo de sereia. E aqui ele não cristatado. Vejam a diferença, né? É o mesmo gênero e a mesma espécie. Porém, um é mutante, sofreu uma mutação que gerou essa modificação na estrutura corporal dele. O que aconteceu é que o meristema apical dele, né, que é a parte superior da planta, que é responsável pelo crescimento primário dela, né, o crescimento longitudinal, e também nas raízes, né, temos o meristema, as células meristemáticas nas raízes também, porém elas sofrem o fototropismo negativo, né, elas fogem da luz, enquanto o meristema apical ele sofre um fototropismo positivo. Ele busca a luz sempre. Por isso que as plantas se curvam para a luz, né? E aqui a gente vê bem claro isso, ó. O meristema apical, ele começou a se multiplicar sem parar lateralmente, ó. E aí ele vai se dobrando, a planta vai se dobrando em si para acomodar. E aqui você vê a estrutura crescendo para cima. Aqui a mesma coisa. O meristema apical está aí normal, fazendo com que a planta cresça para cima. E aqui ele se multiplicando, ó, sem parar, como se fosse uma célula cancerígena, né? E ele fica se multiplicando, se multiplicando, se multiplicando, e a planta vai tendo que criar essas dobras e essas curvas para acomodar essa massa vegetal toda. E o que nos dá essa beleza toda, né? Que ela fica uma planta única, bem diferente da espécie sem ser mutante, né? Essas mutações são muito impressionantes. Eu sou apaixonado por elas. Aqui nesse caso também é o mesmo caso, né? Aqui o dedo de moça, né? Muito conhecido. E é com o seu crescimento normal, né? Com o seu meristema apical funcional, sem ser mutante. E aqui o cacto cérebro, onde o meristema apical começou a crescer sem parar lateralmente. E aí acontece aquele mesmo fenômeno. Ele vai se dobrando, se dobrando, se dobrando, mas aqui no caso ele parece um cérebro. O dedo de moça é a Mammillaria elongata, né? Para quem não conhece o nome científico, é a Mammillaria elongata. Nossa, esse é um dos que eu mais gosto, né? Que a estrutura é impressionante, como parece mesmo um cérebro, né? Ele ficava antes num vaso que era a cabeça de um anjinho, mas aí ele não coube mais lá.
ficava igualzinho o cérebro mesmo na cabeça, ficava até meio estranho. Aqui nós temos duas espécies, uma espécie e uma subespécie, né? Aqui temos ele com os espinhos amarelos e com os espinhos vermelhos, né? Acho que dá para notar bem claro aqui, né? Um é mais amarelinho, o outro é verde mais vermelhinho. E aqui temos o cereus com esse mesmo problema, né? Aqui está o cereus sem ser cristatado, o seu meristema normal, com seu crescimento longitudinal, e aqui ele crescendo lateralmente sem parar e começa a dobrar-se já para acomodar toda essa massa vegetal que ele está produzindo. E eles chamam de rabo de sereia, costumam chamar de rabo de sereia, né? Ali ali o meristema apical, né? E aqui o meristema apical se multiplicando sem parar lateralmente. Ó. E ele vai crescendo nesse sentido, lateralmente. Ele cresce menos para cima, né? Ele começa a se multiplicar sem parar. E para acomodar esse grande número de células ali, ele começa a se dobrar. E aí, curtiram? E a nossa grande fã aqui, que está sempre junto, ela merece um like, né? Então se inscreve aí no canal, dá um like aí pra gente. Um beijo em todos. Fiquem todos com Deus.